Voltamos nesse momento, esse segundo bloco. Creio eu que Deus há de abençoar a sua vida e gostaria de convidá-lo para acompanhar comigo uma leitura da Bíblia Sagrada, que está no livro de Números, capítulo de número 23, e o versículo de número 16 a seguir, que nos diz da seguinte maneira: Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Vindo a ele, encontrou junto do holocausto, e com ele os líderes de Moabe, e perguntou Balaque: O que disse o Senhor? Então proferiu a sua palavra: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou tendo falado, não o realizará? Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou e não posso o revogar. Meu amado ouvinte que me assiste neste momento, nós olhamos uma passagem bíblica que para nós é de suma importância para quem quer vencer na vida pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra a história do povo de Israel que, ao sair da terra do Egito, da terra da escravidão, que representa hoje o mundo em que vivemos, a Bíblia diz que Israel, para entrar na terra prometida, a qual o Senhor havia lhe prometido, ele passou por várias situações de dificuldade e afronta diante dos seus inimigos que não queriam que ele tomasse posse da terra que o Senhor havia prometido. A Bíblia nos mostra a história de Balaque, um dos reis de Moabe, que quando Israel estava para passar dentro do seu território, se opôs contra Israel e começou uma grande batalha, porque ele buscou para si um profeta chamado Balaão. Chamou o profeta para que o profeta pudesse amaldiçoar a Israel, para que ele pudesse então vencer a Israel diante da peleja. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que quando Balaão recebe uma palavra de Deus, Deus encontra-se com Balaão e coloca na sua boca uma palavra e manda ele ir ter com Balaque. E quando ele chega, Balaque está junto dos holocaustos, junto com os líderes de Moabe, e lhe pergunta o que é que o Senhor havia dito. E Balaão, naquele momento, começa a proferir a palavra que Deus havia determinado para com Israel, a respeito de Israel. A Bíblia Sagrada nos mostra que quando Balaão começa a profetizar, ele começa a dizer: por acaso Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Tendo ele dito, não fará. Porque Deus, anteriormente, quando escolhe o pai Abraão, o patriarca de Israel, lá no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus o chama para sair da sua parentela, do meio da sua parentela, para ir a uma terra que o Senhor o mostraria. E Deus dá uma promessa a Abraão, dizendo: eu te abençoarei, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus já havia dado uma promessa a Abraão, dizendo que a sua descendência seria como o pó da terra, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus, através de Balaão, estava dizendo a Balaque que ele havia feito uma promessa àquele povo, ao seu patriarca, que estava se cumprindo sobre eles agora, os seus descendentes. Deus não poderia, de forma alguma, voltar atrás naquilo que havia lhe prometido. Então Deus fala desta maneira, dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus jamais desistiria
ou voltaria atrás naquilo que ele havia prometido ao seu povo. Israel estava debaixo de bênção. Portanto, Balaão diz a Balaque: ele abençoou e eu não posso revogar. Isso cumpre-se na nossa vida nos dias de hoje, quando nós cremos em Deus da mesma forma que Abraão acreditou em Deus e foi chamado amigo de Deus segundo a Sagrada Escritura. Nós vemos que Deus faz promessas aos seus filhos. Ele determina a bênção sobre nós e não há ninguém que possa revogar. Observe-se que Balaão era um profeta, mas mesmo sendo um profeta, foi incapaz de trazer uma palavra contrária àquilo que Deus tinha determinado. Portanto, meu amado amigo que me ouve neste momento e que me assiste, Deus é fiel para cumprir aquilo que tem prometido na sua vida. A nossa esperança em Deus é justamente essa, que quando Deus nos faz uma promessa, ninguém vai poder revogá-la. Se Deus determinou a sua vitória, ainda que você passe por momentos de aflição, Israel, por 400 anos, viveu na terra da escravidão. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus ouviu o seu clamor, o gemido do seu povo, o sofrimento por causa dos seus opressores. E Deus lhe faz uma promessa de tirá-los da terra do Egito e levá-los à terra que manava leite e mel. Mas mesmo chegando diante da terra prometida, Deus estava presente com eles, na verdade, mas existia desafios a serem ultrapassados, a serem vencidos. Por isso, eles estavam diante de um confronto de alguém que achava que era capaz de levantar um profeta para amaldiçoá-lo e eles seriam derrotados. Mas a Bíblia nos mostra que Deus não volta atrás daquilo que determina. Portanto, segundo a palavra de Deus, como neste mesmo capítulo nos diz a palavra do Senhor, no versículo 23, não há encantamento que possa contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora será dito de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito. Ou seja, não há inveja, não há maldição, não há feitiço ou macumbaria ou obra contrária que possa prevalecer contra a sua vida se você estiver debaixo da bênção de Deus. Se a palavra de Deus te dá o direito de vencer, não há ninguém que possa revogar. A Bíblia Sagrada diz que não há maldição sem causa. Ou seja, Deus conhece a sua luta. Deus conhece que você tem batalhado de tal forma e feito de tudo para que tudo na sua vida seja da maneira mais correta ou certa, que você tem procurado fazer as coisas perante os olhos de Deus. Sendo assim, biblicamente falando, você está debaixo da bênção de Deus, pela fé em Abraão, pela fé em Jesus Cristo. Deus é fiel para dar a você a vitória. O próprio Jesus nos disse na sua palavra, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mediante esta palavra, nós entendemos que você, quando faz aquilo que é justo e certo diante dos olhos de Deus, você é abençoado por Deus. Abraão foi justificado pela sua fé, porque ele creu em Deus, e tudo quanto Deus determinou que ele fizesse, ele fez, como prova da sua fé, como prova do seu amor para com Deus. E por causa desta fé, ele foi abençoado, ele foi agraciado. Também você, que está lutando para fazer aquilo que é justo e reto diante dos olhos de Deus, será abençoado. A Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, capítulo de número 6, versículo 18, que é impossível que Deus minta, porque Deus jamais irá contra a sua própria palavra. O querer de Deus é que você seja um vencedor. Não importa a adversidade que você está passando, é certo que todos nós passamos por lutas e provações, mas Deus
é o Deus do sobrenatural, o Deus que olha dos céus à terra e contempla os fiéis da terra. Deus é poderoso para te livrar desta opressão, deste mal, da afronta dos teus inimigos, daqueles que querem te subjugar, que querem te amaldiçoar. Quantas pessoas nos dias em que vivemos têm tanto medo da inveja, têm tanto medo de uma maldição, têm tanto medo de uma obra de feitiçaria. Eu digo para você, em nome de Jesus, que deve ter medo aquele que não tem a proteção de Deus. Mas aquele que está debaixo da graça abundante de Deus, através do Evangelho de Jesus, não deve temer, porque a Bíblia nos diz que contra Jacó não há encantamento nem maldição, porque ninguém pode revogar a bênção que Deus dá a um ser humano, aquele que crê na sua palavra. A fé de Abraão nos demonstra que não somente ele, mas toda a sua descendência foi protegida e guardada. Israel saiu do Egito, peregrinou pelo deserto, enfrentou lutas ao entrar na terra prometida, mas tomou posse dela, porque Deus é cumpridor das suas promessas. E se Deus tem te prometido algo, tenha certeza que Ele não voltará atrás. Deus não é como nós, homens, que nos arrependemos tão facilmente daquilo que muitas das vezes prometemos fazer por alguém. Deus não é dessa forma. Deus, Ele conhece o amanhã. Ele sabe quem é você e Ele é poderoso para entregar a você a sua vitória mediante o poder da sua palavra. Sendo assim, eu creio que em nome de Jesus Cristo, Deus está olhando para você neste momento e abrirá uma porta de vitória. Não olhe para o tamanho da adversidade que está na frente, olhe para o tamanho do Deus em que está proposta a sua fé nele, que você está colocando a sua confiança nele. Ele fará o que você não pode fazer. Ele há de livrá-lo de todas as ciladas que os teus inimigos têm colocado no seu caminho, buscando a tua derrota, a tua destruição. Essa é a fé que nós temos em Jesus Cristo, que nos faz vencer. Todos nós somos provados de diversas maneiras, mas em Jesus nós alcançamos a vitória. Deus, nesse momento, Ele é grande e poderoso e conhece o quanto os teus inimigos têm desejado, e não só desejado, mas eles esperam pelo dia do seu fracasso, da sua derrota. Mas Deus está pronto para estender as mãos até você, para te sustentar e para te abençoar. Deus há de trazer para você a vitória tão esperada, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós encontramos por diversas vezes, na narrativa bíblica, um Deus maravilhoso, um Deus que sempre esteve pronto para abençoar os filhos seus. Não havia adversidade que Israel não vencesse. Todas as dificuldades, todos aqueles que se opuseram contra Israel foram derrotados, porque Deus era com eles, simplesmente porque havia uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Para você poder entender o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus, Ele mantém a sua palavra. Os homens falham, nos decepcionam, fazem promessas e não cumprem. É simples desta maneira. E quantas pessoas estão desacreditadas, decepcionadas na vida? Talvez esse seja o seu caso. Mas eu te digo, se você confiar em Deus, Deus jamais há de te abandonar. Deus jamais há de deixar você sozinho. Deus sempre estará presente. Não importa quem tem te amaldiçoado ou dito coisas que são injustas ao seu respeito, te caluniado até mesmo. Mas Deus é fiel. Ele te abençoará. Essa é a fé que nós temos em Jesus. E por esta fé é que eu posso te afirmar que neste momento que você me assiste, Deus tem uma bênção para te dar. Creia nele, confia nele, porque ele te dará a vitória.
com certeza, não importa a situação que você está vivendo, o Senhor vai tirar você dessa situação e desta prova. Com certeza, Ele vai te abençoar. Eu estarei voltando daqui a instante para estar orando por você. E eu creio que a vitória será grandiosa na sua vida. Eu te espero no próximo bloco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.